eu gostaria de nós lermos o texto para a nossa meditação de hoje. Vamos ficar em pé, irmãos, porque está aí na palavra de Deus, e a palavra do Senhor deve sempre ser honrada, absolutamente. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas a palavra de Deus não falha, e é através dela que nós temos a misericórdia do Senhor para a nossa vida, meus irmãos. O texto está em Mateus capítulo 12, versículos 38 e 39, vamos ler todos juntos? Leiamos então. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Que Deus abençoe esta palavra, podem assentar-se. Meus irmãos, o nosso tema hoje é esse: Jesus e a geração dos seus dias. Jesus e a geração dos seus dias. Nós estamos, meus irmãos, exatamente no Evangelho de Mateus, aqui nesse capítulo 12, os versículos de 38 até ao verso 45, onde temos um diálogo entre o Senhor Jesus e alguns, né, a palavra é bem clara, diz: alguns dos escribas e dos fariseus. Alguns destes que eram religiosos, né? Escriba era aquele que transcrevia a lei, e os fariseus eram os teólogos, os cultuadores do conhecimento teológico. Nesse diálogo do Senhor Jesus com alguns destes escribas e fariseus, o Senhor Jesus destaca a condição da geração de seus dias. Também Jesus destacou o único sinal que lhe seria dado. Depois ele destaca as testemunhas de fé, destaca também para eles a grandeza de sua pessoa diante deles mesmos, e destaca a incredulidade daquela geração e a consequência desta incredulidade. Jesus está dialogando com a sua geração, com aqueles homens que teriam provavelmente a mesma idade do Senhor, talvez um pouco menos, um pouco mais jovem, um pouco mais velhos, mas eram da sua geração, e ali estavam alguns desta geração, representados pelos escribas e também por fariseus, dialogando com Jesus. E então, vamos meditar sobre esta passagem que fundamenta o nosso tema: Jesus e a geração dos seus dias. Faremos esta meditação, meus irmãos, através de algumas questões. Então, a primeira questão é esta: como Jesus via a geração dos seus dias, representada perante ele por aqueles escribas e fariseus, por aqueles, como diz a palavra, alguns que estavam lá. Diz o texto: então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Parece-me alguma coisa tremenda. Quando eu estava pensando nisso, eu estava lembrando de alguns 25 anos atrás. Eu passei pela Avenida São João e tinha lá uma porta de vidro aberta, e lá dentro tinha um homem deitado em cima de pregos e com uma cobra dentro da caixa.
Negócio do outro mundo, né, meus irmãos? Deitado em cima de pregos, pregos com a ponta, e ele lá deitado e aquela cobra na beirada do vidro lá da caixa em que ele estava colocado. E eu estava pensando aqui que esses escribas e fariseus estavam querendo que Jesus mostrasse algo pessoal muito grande na presença deles. Mas a palavra diz: mas Jesus lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, não lhe se dará, não vai ser dado um sinal. É interessante nós pensarmos nestas coisas. O que aqueles homens que estavam ali dialogando com o Senhor Jesus estavam pensando naquele momento? Eles representavam um grupo, como eu disse aos irmãos, religioso. E Mateus registra esse diálogo de Jesus com eles. Alguns escribas e fariseus, certamente eles tinham acompanhado a Jesus na caminhada que Jesus tinha feito. Jesus passou por Cafarnaum antes deste diálogo, e lá em Cafarnaum encontrou aquele centurião que pediu para que Jesus curasse o servo dele. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, diga uma só palavra e o meu servo será curado. E o servo dele foi curado. E Jesus vai e prega numa sinagoga no sábado. E lá no sábado, Jesus entra na sinagoga e tem um homem com uma mão encolhida, uma mão mirrada, uma mão seca. Na verdade, a Bíblia fala isso, a mão seca. E nós vamos entender, meus irmãos, que esses escribas e fariseus, estes alguns que deveriam ser talvez uns 10 ou 15 ou 20, estavam seguindo Jesus e vendo todas estas obras que Jesus está fazendo. E Jesus então coloca aquele homem no meio da sinagoga, na frente de todos, aí diz: olha, é permitido curar no sábado, fazer o bem ou o mal. Então disse ao homem: estica a tua mão. E o homem esticou a mão, e a mão dele estava completamente sã. E esses homens estavam lá, vendo todas essas coisas. Eles ouviram Jesus ensinar sobre a árvore e os seus frutos, que nós pregamos há uns 3 domingos atrás. Eles ouviram esses ensinamentos, e os chamou também de raça de víboras. Jesus usou esse termo para estas pessoas também. Porém, eles não se deram por satisfeito, meus irmãos, não se deram por satisfeito, e fizeram este pedido a Jesus. Esse pedido soou aos ouvidos de Jesus como uma profunda incredulidade a seu respeito, porque nem vendo eles creram na pessoa de Cristo, absolutamente. Quando eles pediram este sinal, o Senhor percebeu a incredulidade deles a respeito de Jesus. Na verdade, meus irmãos, o que aqueles escribas e fariseus disseram a Jesus nas entrelinhas foi isto: se fizeres um sinal extraordinário, creremos em ti. Se não o fizeres, o julgaremos falso, mentiroso. Bem, muito bem diferente, meus irmãos, o sentimento desses escribas e fariseus do sentimento do centurião. O centurião disse para Jesus: Senhor, diga uma palavra e o meu servo será curado. Não precisa mostrar sinais, não precisa fazer nada. Eu creio em ti, eu creio que tu podes fazer isso. Mas estes da geração
de Jesus, esses escribas e fariseus que estavam lá, eles, embora fossem de cunho religioso, meus irmãos, eles não creram na pessoa do Senhor. E Jesus percebeu a incredulidade deles. Diante de tudo o que já eles tinham visto, que o Senhor já tinha feito diante de todos, o ensino que o Senhor Jesus já os tinha ensinado sobre as coisas do reino dos céus e sobre a sua pessoa como Messias de Deus. Eles ainda, para crerem no Senhor, pediram que o Senhor se exibisse diante deles. Parece-nos que eles queriam provocar a vaidade no coração de Jesus. Eu vou mostrar para vocês como eu sou poderoso. Mas o que Jesus disse a eles? Não lhes será dado nenhum sinal. Primeiramente, a primeira parte da frase de Jesus foi esta: uma geração má e adúltera. Esta palavra adúltera não quer dizer que era uma geração imoral. Não é bem isto que a palavra passa para nós, mas era o adultério religioso. O adultério religioso. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, aqueles que adoravam outros deuses eram considerados adúlteros espirituais. E certamente que o Senhor está dizendo aqui, muito provavelmente é sobre este aspecto. Uma geração má e adúltera. Numa outra versão diz má e perversa. Mas eu creio que realmente era uma questão da vida espiritual. E nesta altura desta mensagem, meus irmãos, a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã: você somente crerá em Cristo como Filho de Deus, como Messias, como Senhor da sua vida, se Ele operar os milagres que você tem pedido a Ele? Ou você vai continuar crendo em Cristo, creia, resolva o seu problema ou não? A minha pergunta é esta, porque nós estamos numa geração de homens e mulheres que creem no Senhor Jesus, mas qual é a sua crença? A sua crença é na pessoa de Cristo, porque essa é a diferença, meus irmãos, essa é a diferença. E você crer na pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, do que você crer no poder de Jesus, nos feitos de Jesus, na sabedoria de Jesus. Se você crer nestas coisas, somente você não crê em Cristo. Essa é a questão. Crer em Jesus é crer na pessoa divina do nosso mestre e Senhor. E é o que não acontecia com aqueles fariseus, aqueles escribas e aqueles fariseus que estavam seguindo Jesus. Mas me parece que talvez eles não estavam seguindo Jesus para se envolver com Cristo, mas apenas para saber os seus ensinos, o que ele fazia, por curiosidade. E tem gente que às vezes vem na igreja do Senhor apenas por curiosidade, não vem por espiritualidade, não vem para se envolver com a pessoa de Cristo. E o meu convite é que você creia sim no poder de Jesus, nas maravilhas que Ele opera, nas palavras do Senhor, mas antes de tudo, creia na pessoa de Cristo, naquilo que Ele é, como Filho de Deus, como nosso Salvador e Senhor. Em primeiro lugar, creia que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida e é o seu Salvador. Amém, amados? Em segundo lugar, a segunda pergunta que nós temos aqui:
qual seria o único sinal que seria dado àquela geração, ilustrado pela história do profeta Jonas. O texto diz para nós: mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém, amados? Este seria o sinal. Este seria o sinal, o único sinal. Não se daria nenhum outro sinal. Eles não iam ver qualquer tipo de poder ou maravilha extraordinária, e nem iriam ver Jesus deitado lá sobre pregos, essas coisas, se exibindo ou fazendo qualquer coisa. Mas Jesus indica o único sinal que lhe seria dado: o sinal do profeta Jonas. O que devemos entender, meus amados, é a expressão usada por Jesus sobre os seus ensinos por parábolas. Vamos nos lembrar, o Senhor disse sobre seus ensinos por parábolas, e lá em Marcos 4, 11 e 12, o seguinte: e ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. O Senhor usou estilo semelhante ao falar-lhes que somente lhes seria dado o sinal do profeta Jonas. O Senhor faz uma comparação sobre o sinal que ocorreria através da pessoa dele e pelo poder de Deus, ressuscitando de entre os mortos após 3 dias e 3 noites no sepulcro, isto é, no seio da terra. Este seria o grande sinal feito por Jesus àquela geração má e adúltera. Porém, a Bíblia nos mostra que mesmo com sua ressurreição, aquela geração não creu. Por quê, meus irmãos? Porque este ensino de Jesus, quando ele fala que esse seria o sinal, esse sinal que seria a ressurreição de Cristo, como Cristo ressuscitou, ninguém estava crendo nesta possibilidade, porque os próprios sacerdotes pediram a Pilatos para que colocasse um selo lá na porta do sepulcro e colocasse guardas para que aquilo que Jesus dissera, que ele ressuscitaria, não acontecesse, não fosse confirmado. Mas com o selo, com os soldados, com tudo, Jesus ressuscitou. Mas aquela geração não compreendeu, foi como se fosse uma parábola. E nós sabemos, meus irmãos, que aquela geração se perdeu, porque não compreendeu este ensino de Jesus. O único sinal que será dado lhe será o sinal de Jonas.
o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. A minha pergunta, meus amados, a cada um de vocês aqui, é se você crê que Deus ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, e que Cristo subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, advogando a nossa causa. Quem crê, levante a mão. Eu levanto as duas, porque isto é algo maravilhoso, meus irmãos. Saber que o Cristo Jesus esteve sim 3 dias e 3 noites na sepultura, mas pelo poder de Deus. E notem bem o que a palavra diz. A palavra não diz que é pelo poder de Jesus. A palavra diz que Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, que é um sinal do próprio Deus à humanidade, aos homens, àquela geração incrédula, aquela geração que estava com o coração dividido espiritualmente. A terceira pergunta que eu quero fazer: quais foram os testemunhos de fé apresentados por Jesus diante daqueles escribas e fariseus, diante daquela geração? Porque aqui menciona-se escribas e fariseus, alguns, mas havia uma multidão juntamente com eles, recebendo os ensinos de Jesus. Esta é a nossa visão que devemos ter. Muita gente mesmo, ao derredor de Jesus, e perto dele, estes que representavam aqui, segundo o nosso parecer, a geração daqueles dias, que era uma geração má e adúltera, uma geração dividida. Os ninivitas, diz o nosso texto, se levantarão no juízo, disse Jesus, com esta geração, tá? Então Jesus está falando assim, olha, os ninivitas levantarão no juízo com esta geração, com vocês. Jesus está dizendo para eles lá, para todos que estavam presentes ali, os ninivitas levantarão na ressurreição. Os ninivitas se levantarão no juízo, melhor dizendo, com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ora, meus irmãos, esta é uma história maravilhosa. Os ninivitas, que representam de uma maneira geral todos aqueles que não são judeus. Porque Nínive não tinha nada a ver com a nação judaica. E Deus ia destruir Nínive por causa dos pecados daquela nação. Jonas capítulo 3, versos 1 a 10. Vamos dar uma passadinha nessa história porque ela é muito linda. Uma parte apenas, é claro. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantando-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornadas. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono
e despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinza e fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém, amados? Um povo não judeu, Deus mandou a palavra de destruição, mas eles se arrependeram com a palavra do profeta. Eles creram na palavra do profeta. O profeta foi tido como um homem de valor. E eu imagino, meus irmãos, o tamanho da cidade de Nínive, que era a capital do país, de jornada de 3 dias a pé. 3 dias. Jonas andou um dia pregando, andou o segundo dia pregando, o terceiro dia pregando, e aí houve arrependimento. Atenderam a palavra, creram na palavra. Jesus está dizendo para eles: olha o testemunho. A palavra de Jonas foi recebida por um povo que não era judeu, e Deus abençoou aquele povo porque creram. Mas a geração de Jesus, aqueles que eram da sua própria nação, que o estavam ouvindo, não creram. Por isso é preciso crer. Você não pode ser apenas religioso, você não pode apenas estar aqui porque tem uma religião, não. Você precisa crer de coração, de alma, sabe, na pessoa gloriosa de Jesus. Crer que Deus age, e Deus age verdadeiramente através daqueles que pregam a sua palavra. E aqui estava o grande profeta Jonas, que era um homem comum, na verdade, passando por uma cidade, proclamando a palavra de Deus, e o povo crendo, se arrependendo, e Deus abençoando o povo. O segundo testemunho apresentado por Jesus foi a rainha do sul. O texto diz que a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, diz Jesus a eles. Trata-se, meus irmãos, aqui da rainha de Sabá, ou também chamada a rainha do meio-dia. Ela vai ao encontro de Salomão, na primeira carta, no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versos 1 a 9, diz assim o texto: tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigma. No que concerne ao nome do Senhor, não praticamente a Salomão, que era o grande Salomão, que Deus deu sabedoria, deu entendimento, deu riqueza, deu todas as coisas. Mas a palavra do Senhor diz: tendo a rainha de Sabá ouvido falar de Salomão,
no que concerne ao nome do Senhor. Veio prová-lo com enigmas. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha no coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata e disse ao rei: era verdade o que ouvia na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Contudo, eu não acreditava até que vim, e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade, sobrepujas em sabedoria e bens e fama, bens a fama que eu ouvi. Bem-aventurado os teus homens, bem-aventuradas estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, porquanto o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para executar juízo e justiça. Amém? Então Jesus aponta essas duas testemunhas de fé. Primeiramente, os ninivitas que se converteram, se arrependeram, e a rainha de Sabá, que ficou, como diz a própria palavra, estupefata. Ela ficou admiradíssima. Ela chegou à conclusão que Salomão era muito mais do que ela tinha ouvido sobre ele. E eu pergunto a você, você crê nestes testemunhos de fé? Você crê nos testemunhos de fé colocados no livro de Hebreus? A quarta pergunta da nossa mensagem é esta: como o Senhor Jesus mostrou àqueles escribas e fariseus a sua grandeza divina? Como Jesus fez isso? O Senhor Jesus, meus irmãos, utilizou-se da testemunha que se movem para testificar do que Deus fez através de grandes homens de Deus, em que ele, como o Filho de Deus, o Messias, Redentor da humanidade, e que se fazia presente no meio deles, era muitíssimo mais elevado do que aquelas altas personalidades espirituais. Voltemos ao texto de Mateus 12, 41 e 42. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram
com a pregação de Jonas. Aí Jesus diz: e eis aqui quem é maior do que Jonas. Amém, meus irmãos? Se aqueles homens e mulheres, aquela nação, o próprio rei creu na pregação de Jonas, porque eles não criam nas palavras e na pessoa de Jesus. Era isso. Este era o confronto que Jesus estava fazendo. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos confirmar que nós cremos, lendo a palavra do Senhor, lendo os ensinos de Jesus, lendo os seus milagres, aquilo que ele fez, aquilo que ele é, colocando Cristo completamente dentro de nós. E ele então diz para eles: aqui está aquele que é maior que Jonas. No verso 42, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Amém, meus irmãos? Se Salomão foi tão grande, um homem amparado por Deus, um homem escolhido pelo Senhor, que recebeu tantas e ricas bênçãos de Deus, Jesus é muito maior do que Salomão. Então Jesus estava demonstrando para eles a sua autoridade divina, aquilo que era ele, que ele era. E nós, meus irmãos, bem sabemos da grandiosidade de Jesus. A palavra diz que ele recebeu um nome que é sobre todo o nome, e que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus é infinito, ele é Senhor de todo o tempo, de toda a era, de todo o espaço. Lembram-se que Paulo fala da altura, da largura, da profundidade, e a gente fica ali meio pensando nisto. Ele está falando de todo o espaço universal, de todo esse infinito que nós não entendemos e não compreendemos, embora vivamos nele. Jesus é tudo isso e mais um pouco. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, a palavra diz para nós: tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém? E toda língua confesse: Jesus é Senhor. Então, para esta geração que nós pregamos, nós desejamos que vocês realmente creem na pessoa de Cristo e creem profundamente. E se tem alguém aqui que não tem Cristo como Senhor, o receba hoje na sua vida, porque Cristo é tudo em todos, a todo tempo, e quando deixarmos esta vida para outra, estaremos em Cristo. Por isso ele é o princípio e o fim. Nós devemos estar no Senhor Jesus. E no livro do Apocalipse, no capítulo 21, verso 6, João diz ali no Apocalipse, da inspiração do Espírito Santo: disse-me ainda, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei a beber da fonte
da água da vida. E quem bebe dessa fonte não morre mais. Amém? Vive eternamente com o Senhor. E é por isso, meus amados, que o nome do Senhor é poderoso. Ele tem um nome que é sobre todo o nome. E é o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus é Senhor e Salvador, o unigênito Filho de Deus, que veio ao mundo para nos trazer salvação. A quinta pergunta é esta: como o Senhor Jesus lançou-lhes em rosto a incredulidade deles? Jesus estava diante de um grupo incrédulo, na verdade, uma cambada de curiosos, que estavam ali, provavelmente não para receber os ensinos dele, não para receber vida, como nós estamos aqui, mas estavam ali simplesmente por curiosidade, não criam na pessoa de Cristo como Messias de Deus, como o enviado de Deus, não criam. Meus irmãos, isto é tremendamente ofensivo. Na verdade, aos olhos de Jesus, ali tinha uma turma, ali praticamente quase que abusando psicologicamente da pessoa dele. Então, como o Senhor Jesus lançou-lhes em rosto a incredulidade deles? Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Percebam bem que esse texto é continuação do texto que nós estamos lendo, lá em Mateus 12. Não há qualquer observação de Mateus quanto a isto. Então mostra para nós que Jesus disse o seguinte para eles: olha, eu estou aqui, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que redime a humanidade, eu sou aquele que limpa, que purifica, eu sou aquele que aonde eu estou, Satanás não está. É isso que o Senhor Jesus está dizendo a eles. E ele diz com clareza, fazendo aqui, na verdade, uma comparação, quando o espírito imundo assalta uma pessoa, não é como Maria Madalena, que tinha lá 7 espíritos imundos, e Jesus a libertou, para simbolizar que a presença de Cristo na terra, naquela geração, mantinha a nação de Israel limpa perante o Pai. E mais ainda, embelezada, adornada. É isso que diz o texto para nós, nas palavras de Jesus. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. O Senhor, de maneira sublime, ou diríamos assim, o Senhor Jesus de uma maneira subliminar mesmo, isto é, falando algo em que ia entrar na mente deles, até sem eles perceberem, mostra que a presença de Jesus no meio deles era verdadeiramente essa bênção espiritual, acabando com a impureza, com tudo de ruim da nação, mas somente que tinha um detalhe, que Jesus ia ser crucificado, e que Jesus, após a crucificação, ele ficaria apenas 40 dias entre os homens, e iria deixar o planeta para ir para o Pai. E isto aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos, deixou, 40 dias ficou com os apóstolos, e deixou a terra e foi embora. O que aconteceu?
É a quarta pergunta, ou melhor, a sexta pergunta. Qual seria a consequência da incredulidade daquela geração por não ter crido em Cristo? Embora, meus irmãos, o Senhor, o seu poder e a sua grande graça estivesse no meio daquele povo e o limpasse como não crendo, e o que o Senhor lhes diz então em seguida? O Senhor Jesus estava presente junto com eles, a presença de Jesus os tornava limpo, e eles não crendo, o que iria acontecer àquela geração? Verso 44, então diz: voltarei para a minha casa, donde saí, e chegando acha desocupada, varrida e ornada. Então a presença de Cristo limpa. Quando Jesus saiu, o demônio ficou à vontade, e ele volta para a nação de Israel, vai encontrá-la limpa, ornada, e o que ele faz? Ele vai e traz outros 7 demônios piores do que ele, e a situação daquela nação se tornou pior do que antes de Cristo. Esta é o problema, a semelhança de alguém. Aí eu me lembro que eu repreendi um indivíduo quando eu expulsei um demônio muito forte, muito terrível. Foi uma noite de clamor. Nós estávamos talvez uns 6 ou 7 homens nas orações, e aquele rapaz foi tomado por um demônio muito terrível. E demorou, porque ele urrava, e ele arcava com a barriga para cima, e ficava com o calcanhar e a cabeça sobre o banco de madeira, daqueles bancos de madeira. E quando o demônio saiu, ele caiu. E aí eu conversei com ele e falei para ele, se for para você vir aqui e voltar para o lugar onde você recolhe esses demônios da tua vida, não venha, porque aqui não é lugar de estar expulsando demônio todo dia, não. É para santificar a sua vida, para Jesus ocupar o seu coração. Não é para ficar vazio e limpo, e depois o demônio trazer mais outros tantos, e a sua situação ficar pior. E ele não me ouviu. E depois de alguns 20 dias, eu soube que tinha sido morto. Porque foi caminhar nessas coisas aí do mundo, se envolveu aí com essas coisas e acabou perdendo a própria vida. Assim, o Senhor Jesus estava dizendo àquela geração, e esta é a palavra do Senhor, a consequência da incredulidade, daqueles que realmente só têm curiosidade de ouvir a Jesus, quero ouvir sobre Jesus. Não, meu filho, se envolva com Cristo, deixa Cristo habitar dentro do seu coração, da sua alma, porque tem o atrevido que quer usar a sua vida, tem o atrevido que quer usar a sua vida, como estava usando a nossa nação, o nosso povo. Graças ao clamor dos crentes, Deus libertou, mas nós temos que continuar clamando, para que a nossa nação continue limpa, e a presença do Senhor seja uma realidade. Mas isso trata-se também da sua vida. Se você é apenas alguém curioso em Cristo, mude a sua maneira de ser hoje. Entregue seu coração a Jesus. Creia em Jesus. Jesus, ele tem um nome que é sobre todo nome. Ele é aquele que
gerencia todas as coisas do Pai. E é aquele que veio ao mundo para nos dar a salvação. Ele ousou morrer por causa de mim, por causa de você. Então aceita o Senhor hoje, recebe o Senhor no coração.